E a gente segue falando sobre esses desafios do mundo pós-moderno, focando agora em nós, mulheres. A nossa jornada de trabalho, geralmente, ela não termina quando encerra o expediente, né? Quando voltamos para casa, ainda é preciso cuidar dos filhos, muitas vezes, das atividades domésticas e escolares. E, claro, muitas vezes não sobra tempo para nós. Essa sobrecarga, muitas vezes silenciosa, né, nos coloca como alvo fácil para o esgotamento. Agora a gente vai acompanhar o depoimento da Luciana Sampaio, que é fisioterapeuta, casada e mãe de 2 filhos pequenos, sendo que um foi diagnosticado com autismo. A Luciana tenta conciliar ali os afazeres domésticos e profissionais, mas afirma que já chegou a um esgotamento físico e mental muito forte. E hoje faz acompanhamento com a psicóloga para tentar driblar essa situação. Vamos ver um pouquinho dessa história. Eu sou uma mulher que eu gosto muito de trabalhar, eu amo o que eu faço. Pra mim, aqui é o meu momento que eu me desligo de tudo, que eu tô com o meu paciente. O fato de eu ver ele progredindo e melhorando todos os aspectos, assim, de mental, físico, isso também me traz um benefício muito grande, né? Então, eu não abro mão do meu trabalho. Só que eu comecei a ter sérios problemas, né, com essa questão de ter vários ofícios, né? Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu tenho que mexer com toda a gestão que envolve a clínica, não somente os atendimentos. Eu já cheguei a ponto, assim, de não conseguir dormir por vários dias seguidos e com uma demanda absurda de coisas para serem feitas. Então, minha fadiga mental chegou ao extremo e a única coisa que eu não abri mão foi da minha terapia. Mas chegou ao ponto de eu chegar na terapia, eu sentar e eu falar, meu Deus, eu tô com vontade de dormir. E ela falou, Lu, aqui é o seu momento. Mas é ali que eu falei, não, eu vou dar uma acordada, que eu preciso entender um mecanismo de sair dessa, né, assim, dessa loucura. Então, assim, a mulher moderna hoje, ela tá realmente muito esgotada, com muitos ofícios. E eu venho aqui representar, eu sei que muitas mães aí, né, até mães às vezes solteiras, que têm uma demanda ainda maior, elas vão se sentir abraçadas, né, e vão sentir que fizeram um gancho, assim, na minha história, né, porque é muito difícil. A Luciana foi falando e eu fui me colocando em várias situações que ela foi descrevendo e eu imagino que você que está nos acompanhando também pode ter se familiarizado com muitas dessas situações. É sobre isso, exatamente sobre isso, sobre esse esgotamento feminino que eu converso agora com a psicóloga Andréa Paiva. Andréa, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Manhã da Piedade para falar de um assunto tão importante e tão atual, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Estou muito feliz, né, de poder participar para a gente falar de um tema tão atual e tão nosso, né? Sim, sim. Todas nós estamos aí nesse mundo maluco. Exatamente, cheia de demandas, né? Querendo abraçar o mundo com os nossos bracinhos. E o exemplo da Luciana. Luciana, você conhece ela, Sim. né? Ela é sua paciente. Muito obrigada, Lu, por ter compartilhado com a gente a sua história, que é a história de tantas mulheres, né, Andréia? Uhum. Eu queria que você já começasse falando, então, para o pessoal de casa, qual é ou quais são as principais queixas que você, como psicóloga, tem escutado no seu consultório em relação a essa fadiga mental, essa fadiga física, esse esgotamento? Então, assim, o mais frequente é um esgotamento total, uma falta de vontade, né, de fazer as atividades básicas ali, até de lazer. O sono fica comprometido, o apetite, né? Então, assim, uma irritabilidade extrema, né? Falta de desejo, assim, por tudo o que é prazeroso, inclusive, né? E a falta de paciência ali, inclusive quando, né, no caso de filhos ali, uma falta de paciência extrema e aí vem uma culpa, né? Que é onde chega, a maioria dos pacientes chegam por essa via, porque quando está no sintoma físico, elas ainda não vêm para a terapia, né? Mas as pacientes chegam muito quando vem essa culpa, eu estou sendo uma péssima mãe, eu não estou dando conta, e aí é onde a gente trabalha porque não tem que ter essa culpa.
né? E a gente estava conversando, né, um pouquinho antes de entrar aqui no programa, e é impossível não se identificar com esse tema, né? Hoje nós mulheres conquistamos um espaço muito grande, e isso é ótimo, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem limites também, né, André? A gente tem que saber impor limite, claro, ao outro, mas a gente precisa entender o nosso limite ou os nossos limites também, né? Não dá para sair querendo abraçar tudo. Exatamente. Uma coisa que eu vejo assim muito presente é a dificuldade de delegar, né? Porque assim, a gente foi criado, a gente vem de uma cultura onde a mulher tem uma obrigação de estar nesse lugar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e de um tempo para cá, né, a nossa sociedade, hoje a gente trabalha fora, então a gente agregou mais uma coisa ao nosso, né, nosso diário ali. E aí vem realmente assim, essa necessidade da gente delegar algumas funções. Mas o que eu percebo que é muito comum é a dificuldade que a gente tem, né, as mulheres têm de fazer esse movimento, de delegar e confiar, né, que o outro vai fazer de uma forma que é do outro, mas que vai ser tão boa, né? Porque assim, é muito comum as mulheres, né, delegarem, mas ficarem meio que vigiando, ou então fazendo até uma crítica, né, da forma como o outro, né, no caso o pai ou um outro cuidador, vai desempenhar aquelas funções ali do dia a dia, dos cuidados com os filhos ou com a casa. Enfim, é um movimento que a gente tem que se obrigar a fazer assim e entregar, porque é onde vai sobrar ali, inclusive, um tempo para a gente, né, poder se incluir nas nossas rotinas e deixando um tempo para a gente. E é um exercício diário, né, André? A gente, é algo que, como você disse, além de estar, né, na mente dos homens também, está nas nossas mentes enquanto mulheres de, não, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional, e eu tenho que ser boa em todas essas áreas. Mas acaba que, como a gente estava conversando também, né, sempre a gente troca essa ideia antes do programa, quando a gente se propõe a fazer muitas coisas, a chance de algo não sair tão bom quanto imaginamos é grande, né? Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Porque ninguém também vai atingir essa excelência como a maioria das mulheres se propõe, né? Tudo que tem que fazer bom demais. É como se o cuidado que a gente tem, a forma como a gente executa ali as tarefas da casa com os filhos, fosse a melhor. Então, assim, a gente nunca acha que o outro vai fazer tão bem. E é interessante, assim, porque tem uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, equipara ali a saúde mental da mulher no pós-parto, ela gera um estresse similar a um soldado num campo de guerra. Nossa. Sabe, assim, o estresse que a mulher, né, desempenha ali, o que acontece ali, né, de um modo geral com a mulher pós-maternidade é extremamente estressante, porque é muito novo. Né? E a gente tem uma cultura de que a gente nasceu para ser mãe, né? Então a gente ainda é cobrada da sociedade de que temos que ser excelentes mães. E nos cobramos, né? O que é a pior cobrança, né? A que a gente mesmo faz. E eu acho que nessa sua fala cabe ainda a questão do não poder reclamar, não poder se sentir cansada, né? Como você disse, a gente cresce com a ideia de que nascemos para ser mães, e se você reclama, mas não foi você que quis ter filho? Mas não foi você, mas o filho é seu. E eu acho que isso pesa muito, e a gente está, né, num mês muito importante, que é o Setembro Amarelo, que é sobre a conscientização, né, da importância da saúde mental. Eu acho que isso pesa muito no psicológico da mulher, né? Não ter esse lugar para desabafar. A sua fala é muito interessante porque eu pontuo muito assim, né, no consultório, quando eu atendo na grande maioria mulheres, né, eu desempenho um trabalho voltado para mulheres. Então, assim, eu sempre pontuo, porque as pessoas, a gente tem o hábito, né, e eu me corrijo às vezes, inclusive, de falar assim, me ajuda aqui a fazer isso. Não é me ajuda, porque não é só minha obrigação. E quando a gente fala me ajuda, eu estou centralizando isso em mim. Então, assim, você colabora aqui com isso, né? E é interessante porque, assim, o relato que eu vejo muito comum é que as mães, né, falam assim, que os companheiros ajudam, mas a gente tem que pedir. Então, assim, isso também é muito exaustivo, porque a grande maioria dos homens, eles entendem que, né, esse papel é da mulher. Então, assim, eles ajudam, mas não é só ela pedir que eu ajudo.
Então, isso também é desgastante, porque você tem que ficar ali controlando, né, até o outro, assim, você me ajuda? Então, não é me ajuda, né? É uma coisa que é uma rotina da casa, é para o funcionamento da casa, e a casa é do casal, é da família, né? Eu costumo brincar com meu esposo, vou abrir aqui, né, mas eu costumo brincar muito com meu esposo que ali a casa, né, a família é uma sociedade, é 50-50, né? Ninguém tá ajudando o outro, tá fazendo a sua participação, né, naquele total. Então, acho que é muito isso, né? A gente, às vezes, coisas mínimas de, eu preciso que coloque o lixo para fora de casa, eu preciso pedir para colocar o lixo fora de casa, sendo que é algo que já está sistêmico na nossa rotina. Então, acho que vale muito isso, e aqui a gente pede, né, o apelo também, a gente apela, na verdade, para a consciência masculina de pensar isso, né? Peraí, é algo que eu posso fazer ou eu preciso esperar mesmo alguém vir, ou a minha esposa, minha mãe, minha filha, vir e me pedir para fazer? Sim, e assim, são coisas muito simples que a gente vai observando, assim, a referência, a grande referência dos filhos são as mães. A gente vê que é um percentual, assim, de 78% da referência dos filhos é a mãe e 12% é os pais, né? Grupos de WhatsApp de escola, a gente tem, né, relatos assim, eu sempre estou lendo essas informações e assim, 64% das mulheres, das mães que estão nos grupos de WhatsApp, conta assim, né, um percentual de 14, 15% que são pais, ou seja, tudo, né, que envolve esse filho é a mãe que abraça. Né? E a gente tende a ser essa mãe polvo, que quer abraçar tudo. E a gente chega uma hora que esgota de fato. Né? E o maior problema desse esgotamento que eu observo são nas atividades não práticas. Né? Porque assim, o que a gente percebe? Todo o funcionamento da casa, com o filho, com a dinâmica ali da família, ela tem toda uma preparação, né? Como você falou, é uma empresa. E assim, às vezes o pai, ele até, né, muitos pais, eles entram sim nessa dinâmica, leva ou busca o filho, mas aquelas atividades não executadas, as não faladas, porque a mãe já deixa tudo preparado. Então, assim, a mochila está pronta, o que o lanche que vai ser está pronto, o dia que tem uma atividade extra na escola, o calendário ali de vacina, de consultas do filho, tudo está na cabeça da mãe. Então, assim, o pai até faz as funções, né, práticas ali, mas o planejamento é sempre colocado na mãe. Isso é muito, muito complicado, porque a gente não consegue parar, né? Não. André, queria muito agradecer a sua presença aqui. É muito bom receber profissionais e principalmente para a gente poder falar sobre um assunto, né, que está tão em alta, infelizmente, né, que é esse esgotamento feminino. Já abro o convite para você voltar mais vezes, para a gente continuar debatendo e falando sobre esse assunto do universo feminino, que eu acho que impacta a vida não só da mulher, mas, né, da sociedade como um todo. Então, muito, muito obrigada. Fica o convite para voltar mais vezes.